Olá, sejam bem-vindos ao Você Pode Mais com a doutora Ingrid. Eu sou a doutora Ingrid e hoje estou aqui com uma convidada muito especial que trabalha numa área super interessante. Ela é empresária, ela é a dona da maior empresa de touro mecânico aqui nos Estados Unidos. E o nome da empresa é Mechanical Bull Sales Incorporated. E é uma empresa que tem clientes e lida com o mundo inteiro, mais de 45 países. E também ela lida com pessoas famosas, cantores Blake Shelton, Pitbull e outros mais. E além disso, ela tem mais duas empresas, 3D Sculpture Works e Banana Vital, que é uma empresa que produz aquelas deliciosas bananinhas que nós conhecemos do Brasil. E aqui está comigo Graciane Myers. Bem-vinda, Graciane. Obrigada, querida. Obrigada, Tudo bem com Ingrid. você? Tudo ótimo, querida. Bom, vamos lá. Conta um pouquinho da sua história, como é que você começou o Mechanical Bull Company. Não é uma coisa que a pessoa pensa, a dona é uma mulher, ainda por cima. A dona do Mechanical Bull é uma mulher brasileira, né? Aqui nos Estados Unidos. Conta como é que começou a trajetória, como é que você chegou aqui. Conta pra gente a sua história. A minha história aqui nos Estados Unidos, no começo, como todos, né, não todos, mas muitos imigrantes chegando no país onde não fala a língua, tem suas dificuldades. Então, eu tive dificuldades no começo. Eu vim com um namorado, né, que morava aqui, mas frequentava o Brasil mensalmente. E nessa época, foi em 97, foi uma época bem difícil no Brasil. E aí ele perguntou para mim, por que você não vem morar nos Estados Unidos? De repente você pode montar uma floricultura, que eu tive floricultura no Brasil. Uhum. E aí eu falei para ele, eu quero ir em outros lugares primeiro para depois tomar essa decisão de ir para os Estados Unidos ou não. E aí eu fui para a Europa, eu fui para Londres, Amsterdã, Bruxelas, Paris, e não me adaptei à cultura. Aí foi quando eu decidi vir para os Estados Unidos. Só que assim, quando a gente chega no país onde você não fala a língua, você fica vulnerável. Eu acho que eu fiquei vulnerável devido a não falar a língua. E uma coisa que eu sempre tive foi liberdade, né? Liberdade de falar, liberdade de ir. Eu sempre fui selvagem, uma pessoa muito selvagem. E aí cheguei aqui, me deparei com a prisão. Esse cara, ele saía do trabalho, vinha para casa, ia para o trabalho, voltava para casa, e eu ficava limpando, cozinhando, e fazendo outras coisas que a gente não vai entrar no mérito aqui. Uhum. E aí, chegou um determinado tempo que eu falei, essa Graciane não é a Graciane que eu conheço. Não é aquela pessoa determinada, não é aquela pessoa livre, não é aquela pessoa que tem a sua própria opinião. E eu comecei a me questionar. É assim, é engraçado, quando a gente começa a se questionar, a gente pergunta e a gente tem as respostas, né? Sim, logo. Logo em seguida a gente tem as respostas. E aí foi quando eu notei que ele estava me usando, né? Ele não estava pensando em ter um relacionamento saudável. Ele estava pensando em ter um relacionamento onde era favorável para ele, né? E aí eu comecei a pedir para ele. Falei, vamos sair, vamos, né? Vamos passear, não sei o quê. Ele não saía nada. Depois de muito tempo insistindo, ele decidiu ir para uma danceteria. E aí nós fomos. Aí, na época, eu não usava bolsa. Que a Graciane não é nada feminina, viu? A Graciane... É sim? Nossa, você é linda, olha só. A Graciane, na época, não usava bolsa, nada, usava uma carteira. E o passaporte, claro, que não cabia nessa carteira. E eu dei para ele o meu passaporte. E uma coisa que eu sempre fiz desde criança, e aí eu posso até falar um pouco sobre a minha infância, foi de não me expor, não me deixar vulnerável para as pessoas aproveitarem de mim, né? Então, uma das formas foi cuidar da minha matéria, do meu corpo. Cuidando do meu corpo, cuidando do meu espírito. Mas não beber, não fumar, não usar droga. Eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada com isso, devido ao relacionamento que eu tive com a minha mãe, né, quando criança. E aí, no dia seguinte, eu falei para ele, eu quero meu passaporte. Aí ele falou, eu já devolvi para você. Eu falei, olha... Uma coisa primeiro que eu não bebo, não uso droga, não faço nada disso, então eu não sou louca. Eu quero meu passaporte. E aí ele falou, eu devolvi, eu falei não. Ele falou para mim, ele falou assim,
Aí eu falei pra ele, eu vou ligar pra polícia, se você não devolver o passaporte. Aí ele falou pra mim, quem que eles vão acreditar? Vai acreditar numa imigrante, numa turista? Ou vai acreditar em um americano? Eu falei, eles vão acreditar na verdade, porque a verdade só existe uma. E foi isso que eu fiz. Só que, como eu não falava inglês, eu tive que esperar até, acho que era 10 da noite, para ligar para uma operadora, naquela época chamava MCI. Uhum. Né? E eu ligava para o Brasil sempre, esse mesmo horário que era mais barato, e aí eu fiz amizade com essa operadora. Isso era em que estado que você estava? Na Pensilvânia, Pennsylvania. em State College. Em State College, Em State College. Aí eu pensei nessa operadora, eu falei, eu vou ligar para essa mulher, eu vou explicar o que está acontecendo e ela vai me ajudar. Né? Esperei até as 10, liguei, expliquei para ela, ela falou, liga para a polícia, quando a polícia chegar, você liga, e eu estou dando para você o telefone direto meu. Foi isso que eu fiz. Só que assim, quando a gente liga para a polícia aqui, a gente não tem ideia, né, do que acontece, vai acontecer. E foi exatamente isso. Eu não tive nem ideia do que iria acontecer comigo a partir dessa chamada, dessa ligação. Eles chegaram lá, conversaram com ela, conversou com o meu, na época, namorado, e eu não entendia absolutamente nada. Nossa. E aí eu só entendi que eu tinha que ir com eles. Mas eu tô pensando que eles iam me levar, tipo, eu tinha um pouco de dinheiro, porque eu vim pra cá com $7 mil. Eu tinha, acho que $2 mil, né, mais ou menos, que tinha sobrado. Eu falei, posso ir para um hotel. Então eu tava planejando ir para um hotel. Só que eles me levaram pro Women's Resource Center. Um shelter, né? Um shelter. Uhum. Eu não tive problema, né, de estar naquele... de estar indo para esse lugar, se fosse um lugar equilibrado. Uhum. Mas eu chegando num lugar desse, onde tinha, né, crianças que foram sexualmente abusadas, pessoas drogadas, pessoas com álcool, pessoas fumando. Nossa, eu cheguei nesse lugar, eu falei, meu Deus do céu, onde eu fui parar? E aí, eu lembro que tinha uma senhora lá, ela falou para mim, olha, tem uma moça que chama Frances, e ela começa às 6 da manhã. E ela fala espanhol, então ela pode te ajudar a te explicar, né? E aí você pode, né, de repente, decidir o que você vai fazer depois se você conversar com ela. E foi isso, eu esperei até às 6, não dormi. Fiquei esperando ela chegar até às 6 da manhã e ela me explicou que ali eu estava protegida, que ele não poderia se aproximar de mim, né? Toda essa proteção toda. Ficou muito tempo lá? Eu fiquei 2 meses, quase 3 meses fiquei. Sem falar inglês? Sem falar inglês. Nossa. Sem falar inglês. Só que foi bom, porque aí eu fiquei em forma, né? Eu andava o tempo inteiro. Eu saía de lá, sabe? Assim, eu andava o dia inteiro. Resumindo, como eu não gostava de ficar naquele ambiente, eu voltei naquela danceteria. Uhum. Né? Só que aí eu não podia entrar, porque eu não tinha um passaporte. Aí eu ficava na porta, Aí depois de 2 meses, ele foi devolver o passaporte. Aí eu pedi para a França, eu falei, olha, eu quero aprender o suficiente para eu não me perder no aeroporto. E eu acredito que se eu tivesse pego, se o meu voo fosse, por exemplo, direto, né, Washington, eu estivesse em Washington, eu acho que eu ficaria um dia após, né, receber o passaporte. Mas como eu não sabia, eu lembro que eu escrevia where is my gate, what is my flight, like things like that, coisas assim, né? E aí eu falei, eu vou aprender essas frases, aí eu vou. Só que nesse tempo, de uma semana, mais ou menos, que eu estava, né, programando de voltar, eu fui para a danceteria. Só que descendo, eu estava na época, era neve, eu não sabia andar na neve, e eu de salto. Vai Graciane de salto, andando na neve, gente. Imaginou isso? Aí eu pisei no primeiro degrau e foi voando. Foi voando né, lá para baixo. E aí o meu marido hoje, do DJ Booth, ele viu. Como são as coisas, ele né? me viu caindo. Então você conheceu ele por causa da caída. Ele não conhecia ele nesse dia da queda, não. Eu conheci porque é o seguinte, eu fui, né, teve um acidente, eles me levaram para o hospital. E eu, sem falar inglês, eu sabia que eu tinha que voltar até meia-noite para o shelter. Para o shelter. Right. Eu só sei que eu tirei aqueles negócios lá né, de soro, IV, aquelas coisas. Arranquei. E amarrei, acho que estava com lenço, amarrei um lenço e peguei um táxi, que estava na época, era táxi, né? Peguei um táxi, estava esperando na porta alguém, e eu entrei e dei o cartão do shelter e fui embora. Só que aí quebrei o tornozelo.
E aí eu tô Nossa. com esse cast, né? Com esse gesso, né? Aham. Mas nenhum gesso me segurou dentro de casa. Vai, Graciane, de novo pra danceteria. Só que nessa noite que eu fui, eu tô observando as pessoas dançando, né? E aí eu sinto uma mão em cima da minha. Aí eu olhei, ele tava com boné, né? Um baseball hat, Baseball cap. baseball cap. E eu com dicionário. E eu tinha um dicionário. Isso é ótimo. E Quantos aí, anos você tinha? eu tinha 24. Ah, novinha. É, novinha. E aí, eu olhei uma frase. I like your baseball, I like your hat. Eu falei pra ele. E foi aí que começou a história de amor. Eu conheci Uma ele. caída. Você tem que cair primeiro, gente. Na vida é assim, você Em tudo, não. né? Em tudo, em É tudo. verdade. A gente só valoriza estar de pé. Eu estava falando pro Paulo agora no caminho aqui, que a gente só valoriza estar de pé quando você sabe o que é queda, o que é cair, entende? Verdade. Mas eu acho que essa resiliência, essa coisa que eu sempre tive desde criança, de não aceitar a queda, de não aceitar o desafio, não aceitar aquele problema, foi que me fez buscar o meu futuro. E como é que você ficou com ele? Casou? Imigrou? Eu conheci Como ele. é que você decidiu ficar aqui? Eu tava legal. Eu tinha 6 meses para ficar você aqui nos tava Estados como Unidos. turista. Tava como turista. E Eu tinha depois, mais. agora tem que entrar em imigração, né? Como é que você se legalizou? Eu pedi uma extensão do visto. Porque eu tinha mais 2 meses e meio, alguma coisa assim. E então eu tive que pedir uma extensão do visto. Só que eu não tinha dinheiro. Ele me ajudou. Ele pagou para eu fazer essa extensão. E aí ele falou para mim, eu conheci ele em dezembro. Quando foi no final de dezembro, ele iria viajar. E ele falou para mim, olha, não falou para mim, falou para Frances, né, que fazia a tradução toda, olha, pede para ela esperar eu voltar. E aí, se vencer a passagem dela, eu compro a passagem se ela quiser voltar depois. E foi isso que aconteceu. Eu lembro que ele me deu uma caixa de chocolate. Eu comi essa caixa de chocolate em um dia. Eu pensava nesse cara o tempo inteiro. Ele ligava e aí tinha a Frances do lado para traduzir para mim. Que romântico. É. Aí um dia ele ligou e falou assim, a Frances falou, Graciane, ele quer saber o tamanho do teu tamanho. Eu falei, que falta de bom senso esse cara tem, perguntar o meu tamanho. Ele estava querendo comprar uma camiseta para mim. E aí foi essa história começou, né, começou nessa danceteria. A ferramenta principal foi a Frances, que me ajudou muito nessa comunicação, e o dicionário. Que eu não tirava do... E você tem contato com ela ainda? Tenho. Até hoje? Ela trabalhou comigo um tempo, no Que Mecânico legal. Bom. Mecânico Bom. E como é que você chegou dessa Graciane, que ia na danceteria, para ser a dona do Mechanical Bull Sales? Eu comecei... então, eu conheci ele em dezembro, a gente casou em maio. Foi bem rápido, né? Casamos em maio. E aí, eu trabalhei em pizzaria, eu trabalhei no Panera Bread, naquela franchise Panera, né, da Panera Bread. Trabalhei em floricultura, porque eu não sabia muito inglês, então eu tinha que me submeter. Ele tinha uma empresa de DJ e uma empresa de Search Engine Marketing. Ok. Né? E aí, teve uma época que ele falou assim para mim, por que você não vem trabalhar com uma empresa de DJs? O meu inglês já estava um pouco melhor, né? Porque eu sempre fui muito esforçada. Eu ia para a igreja para aprender a fazer, né, cozinhar e aprender o inglês. Não era tanto aprender a cozinhar, mas sim o inglês, né? Sim. Eu ia para Penn State, que eles davam aula de graça lá. Então, e aí, quando eu ouvia palavras, eu escrevia como eu ouvia, né, o som. Então, me ajudou muito. É uma boa maneira de aprender, realmente. Exatamente. Você colocar a maneira que você ouve e pronunciar daquela forma. Exatamente. Então, fiz isso, então facilitou a língua, né, para aprender o inglês mais rápido. E aí, demorou um pouco, acho que uns 6 meses mais ou menos, eu tomei a decisão de trabalhar com ele. Só que aí, eu comecei a fazer o customer service. Eu ligava para os clientes, aqueles que tinham nos contratado e aqueles que não tinham contratado. E eu queria saber mais o porquê que eles não tinham contratado a empresa. E eles começaram a dizer que o problema é que eles queriam simplesmente alguém para tocar música. Não era aquele entertainment, né? Aí eu pensei, né? Eu falei, tem coisa errada, tem problema aqui. Aí eu cheguei para meu marido e falei, olha,
precisa acrescentar algo nessa tua empresa que seja diferenciada do resto. Porque do jeito que tá, não vai, DJs não vai, né? Você não tá, esse produto teu não é a necessidade mais. Você não está falando a linguagem do povo atual. E aí eu falei, porque vamos colocar um touro mecânico. Uma ideia foi sua? Sugeri. Mas por quê? Não sei. É assim, eu sou taurina, né? Então faz sentido. Ah, bom, pode ser. Então, eu dei essa ideia do touro. E ele falou, você tá maluca? Isso aqui é perigoso, pode machucar as pessoas. Insurance issues. Issues, it's too high, the insurance. Aí eu falei, deixa eu te falar, tudo na vida tem risco. O que você precisa fazer é calcular. Calculate the risk. Risk assessment. Exatamente. Aí o que eu fiz? Eu comecei a buscar empresa que vendia touro no Brasil. E aí eu encontrei, né, depois de toda essa busca, eu encontrei uma que parecia ser o melhor. Aí eu fiz ele comprar esse touro. Ele pagou na época, acho que foi $16 mil nesse touro para chegar aqui. Esse touro veio da onde? Veio do Brasil. Esse touro chegou aqui com o motor todo enferrujado. A caixa de controle com os fios todos, né, expostos. Aí ele falou, olha aí, olha o problema. Aí o que eu fiz? Eu contratei um eletricista. Para arrumar. Aí eu contratei uma empresa perto do Canadá, em Buffalo, para criar uma caixa de controle. Mandei essa para ele e falei, eu quero criar uma caixa de controle que tenha botão de emergência. E eu dei todos os parâmetros que eu queria, tudo que eu queria modificar na caixa para melhorar. E eles fizeram essa caixa de controle. Então, eu comecei, na realidade, alugando os touros primeiro. Aí, depois, começou uma demanda, as pessoas começaram a perguntar para mim, você vende os touros? Eu falei, Vendo esse, que pode levar esse. Para vender, mas vendo tudo. Aí, foi aí que começou esse foco meu em fabricar. Aí, eu trabalhei no Brasil, fabriquei no Brasil há muito tempo. E aí, depois, eu comecei a fabricar aqui. Teve uma queda na economia, onde o dólar nosso não estava tão forte, né? Então, eu comecei a fabricar aqui. E agora, eu comecei a importar do Brasil novamente. Mas agora não com caixinha quebrada, né? Não. Mas qualidade. É uma história muito legal. E essa outra coisa, Graciane, sua trajetória é espetacular. E essas outras empresas, a 3D Sculpture e a Banana Vital, também são suas. Em total, quantos anos você está aqui nos Estados Unidos? Vai fazer 26. 26 anos. Tudo em State College? Tudo em State College. Uau, como é que uma brasileira para em State College? Eu conheço o State College, como eu te disse, meu marido é de Pittsburgh. É um lugar que nem todo mundo conhece, é famoso por causa do Penn State, a universidade, Pennsylvania State University. E me fala um pouquinho da sua... O que você pode falar para outras pessoas, mulheres ou homens, que estão chegando aqui, os desafios? Eu sei que o inglês era um grande desafio, que obviamente você já superou, porque o seu inglês é muito bom. Obrigada. E qual foi o maior desafio, além do inglês, que você encontrou aqui e que você conseguiu superar? Eu não tive muitos desafios, fora esse, né, de cair nesse shelter. Eu acho que tudo que eu passei aqui, eu começava a olhar e enxergar que não era desafio, mas sim experiências que eu teria que passar para chegar onde eu estou hoje, entende? Então, eu sempre tive uma meta muito straightforward, muito direta na minha vida. Eu sabia que eu não nasci, né, para ser pobre de espírito, para ser pobre de dinheiro. Lembro quando criança que eu não cantava aquela música do pobre. Eu cantava, eu sou rica, rica, rica. Do marré, marré. Do marré, marré. E não cantava, entende? Então, essa forma, desde 7 anos de idade, de não ver os problemas, que as pessoas enxergam como problemas, eu enxergo como experiência. Então, eu acredito que eu não tive muitos desafios aqui, fora a língua que eu já expliquei. Eu acho que eu tive mais foi apoio, porque os Estados Unidos é um país onde você tem oportunidades. Verdade. E eu acho que o fato de eu ter ido para uma cidade pequena como State College me ajudou muito. Porque as pessoas, quando vêm, né, quando migram, elas querem ir para a Flórida. Orlando, Miami. Exatamente. É isso que eu achei interessante. Poxa, State College, como eu disse, eu conheço. Não seria a primeira escolha para um imigrante vir para cá, né? Não que você escolheu, você bateu lá, né? Você
por causa do seu namorado. E outra coisa, o que você faz hoje? Digamos, a sua profissão de empreendedora de 3 empresas super bem-sucedidas. Era isso que você sempre quis fazer? Ou tinha alguma outra profissão na sua mente que você talvez tinha um sonho de ser? O meu sonho é motivar as pessoas, é cavar junto com elas a essência delas. Eu acho que as pessoas perderam muita essência e perderam muito aquele direito, que eu acredito muito que nós temos direito como ser humano, né, de ser abundante em todas as áreas e voltar a ser criadora né, de coisas boas na tua vida. Eu acho que o meu sonho seria isso, levar para as pessoas, não levá-las, mas encaminhá-las, encaminhá-las, iluminar. Eu acho que é iluminar a mente delas para que elas possam acreditar que elas têm um propósito nesse mundo e esse propósito é muito maior do que elas, né, que elas conseguiram até agora. Não financeiramente, acho que a coisa de ganhar dinheiro é indispensável na vida, mas eu acho que quando você é rica espiritualmente, eu falo sempre que a riqueza tem que vir de dentro para fora, aí tudo facilita, você vai ser abundante financeiramente, você vai ter saúde, você vai ter amigos bons, você vai ter qualidade ao invés de quantidade. E eu acho que é isso que eu gostaria de passar para as pessoas. E você já pensou como é que teria sido a sua vida se você não tivesse chegado em State College, tivesse ficado no Brasil? O que seria diferente, você acha? Você seria a mesma, Graciene? Não, não seria. Eu sempre achei que o Brasil não era um país para mim. Eu sentia isso no coração, porque eu fiz tudo que um ser humano pode fazer para ter equilíbrio, né? Equilíbrio de todas as formas, de todas as áreas no Brasil. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu montei minha floricultura com 19 anos. Eu fui tutora de 2 primos com 20 anos de idade. 19, 20 anos de idade. E então eu tive assim sabe assim, aquela fé, aquela crença de que aquele país tinha que me dar muito mais. Muito mais. Você sente falta de... Tem algo que você sente falta do Brasil? Porque todo mundo tem uma coisinha... Eu sinto falta do Brasil da humildade. Eu sinto falta da humildade, principalmente das pessoas de interior. Eu sinto falta Você é de onde no Brasil? Uma cidade... Sou de Palmópolis. É uma cidade bem pequena, tem 7.500 habitantes hoje. Palmópolis é aonde? É em Minas Gerais, é perto de Almenara, Governador Valadares, aqueles lados legal. lá. Bem pequeno, então. E eu acho... quando eu vou para o Brasil, parece que tem algo que me puxa para o interior. Né? Eu acho que... Por isso, talvez você gostou de State College. Exatamente, exatamente. Que não é interior, mas para o mundo americano, é uma small town. É um small, big town, mas é uma cidade pequena. Exatamente. E eu acho que a beleza que existe nessas pessoas que vivem no interior, eu acho que é uma beleza, assim, que você não consegue, sabe? Não é aquela beleza física, não é isso. É uma beleza humana. É um calor diferente. Calor, é verdade. É a forma que eles se alimentam, a forma que eles conversam, a forma... quase que eles estão desconectados, né? Daquele mundo que as pessoas estão conectadas hoje, que eu não sou muito. E uma pergunta que eu queria te fazer você hoje é cidadã americana? Sou. Cidadã americana. Então, você passou por a imigração, sabe? Aquela trajetória que muitos querem passar e hoje em dia, às vezes, é um pouco mais difícil. Mas se você pudesse falar com um imigrante, uma mulher ou um homem, chegando agora, qual seria o seu conselho para o imigrante que quer empreender aqui? O que você acha que é um dos traits, do que você tem que ter para suceder aqui nos Estados Unidos? Eu acho que essas pessoas têm que aprender a linguagem dos Estados Unidos. Eu vejo muitos brasileiros, muitos imigrantes, não só brasileiros, mas imigrantes, que chegam aqui, mas eles continuam falando a linguagem do próprio país deles. Querem trazer de lá para cá. A cultura, entende? A segunda pessoa que já tiveram aqui no nosso podcast falou a mesma coisa. Que as pessoas vêm, não só do Brasil, mas de outros países, e querem
impor a cultura deles aqui. Exatamente. Que tudo bem, você pode manter em casa, com a sua família, mas você tem que se assimilar à cultura americana, Exatamente, você não concorda? Exatamente. Então, acho que falta isso. Porque tem regras, né? Estados Unidos, se você fizer as coisas certas, eu sempre tenho uma frase que eu digo que é a seguinte: fazendo certo, já existe chance de dar errado, mas fazendo errado é 100% chance de dar errado. E você tem um Instagram muito popular. Me fala um pouquinho sobre ele. Conselho de Graciene. Conselho de Graciene, eu tive a ideia de criar durante o Covid. Ah, que legal. Durante o Covid, pelo seguinte, eu estava vendo que as pessoas, claro que foi uma fase muito difícil para o mundo, né? Mas eu estava vendo que as pessoas focavam muito no negativo. E, às vezes, não era nem negativo. Coisas, assim, fúteis. De pessoas reclamando que não conseguiu fazer aquela viagem. Pessoas reclamando que não conseguiu comprar aquele carro. E outros perdendo a vida. E outros não tinham alimento, negócios, não tinha tudo, alimento, não tinha nada. E aí eu fiquei, assim, com aquilo engasgado. Eu falei, gente, eu preciso falar o que é problema. Demonstrar um pouco o que é problema. E aí eu comecei a contar a minha história de vida. Que para muitos, né, eles enxergam essa Graciene. A gente não enxerga o que aconteceu. O que você teve que passar para chegar onde você está hoje. Exatamente. Aí eu comecei a contar as minhas histórias de vida. E aí eu comecei a ter esses seguidores querendo saber mais, querendo ver mais quem é a Graciene, quem foi a Graciene antes e quem é a Graciene agora. Então, foi assim que eu comecei o Conselho de Graciene. É muito, muito popular. E, como você falou agora, eles querem saber quem era a Graciene, né? Quem é ela agora. Agora, eu te pergunto a minha última pergunta. Você já fez de tudo, pelo que eu vi. Muita coisa, já passou por muito. Então, eu queria perguntar a você, e agora, Graciene, o que você pode mais? O que eu posso mais é ser um public speaker. Não tá fazendo só através do mundo virtual, mas dessa energia de poder, né, de poder olhar como eu estou olhando nos seus olhos, de poder, né, sentir a energia das pessoas, estar mais próxima delas. Eu acho que esse é o meu próximo passo. Eu acho que você seria excelente nisso. Você fala muito bem, amor, a sua história é muito linda, muito encouraging, dá força para as pessoas. E foi um prazer ter você aqui. Prazer foi meu, querida. Obrigada, Obrigada, Ingrid. Ter você de novo. Obrigada, querida. E as pessoas devem acompanhar o seu Instagram, que pode falar aí qual é @Conselhos de Graciene. Conselhos de Graciene. O meu é @DMVisaló. Estarei lá. Se você quiser dar uma olhadinha também, seguir a gente. E, se Deus quiser, vamos nos ver de novo. Tá ótimo. Obrigada. Obrigada a você, querida. Graciene. Obrigada, meu amor.